Você sabe o que está faltando na vida cristã? Equilíbrio. O Senhor também não quer você deixando a sua casa, seu casamento, sua família por causa da obra, não. O Senhor quer que você cuide da sua casa, cuide do seu casamento, da sua família, cuide dos seus, porque se você não cuidar dos seus, nós somos considerados pior do que o descrente. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor queimou comigo essa semana, falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja. Eu sei que é algo que vai somar na sua vida, vai somar na minha vida. Meus irmãos, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Você acredita que o tempo da fé se esfriar chegou? Você acredita, meus irmãos, que nós estamos vivendo, já estamos vivendo essa realidade? Eu acredito que nós já estamos vivendo um tempo, um período onde a fé, ela a cada dia, ela está se esfriando no coração das pessoas, e é lógico que isso também está acontecendo com a igreja. E como que você consegue distinguir isso? Porque hoje nós temos muitas dificuldades de ter os nossos momentos com Deus. Nós temos, meus irmãos, disposição para muitas coisas. Para muitas coisas. Mas todas as vezes que você pensa em ter ou fazer um devocional, todas as vezes que você pensa em tirar um tempo de qualidade para você orar, para você meditar, e quando eu falo, não é apenas no nosso encontro como igreja, porque nós precisamos disso todos os dias na nossa casa. Todos os dias nós precisamos aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor deixou como direcionamento. O exemplo, a vigilância. Jesus, ele não pede para que nós venhamos ser vigilantes? Pede ou não pede, meus irmãos? Ele pede. Mas até mesmo às vezes nós acabamos pecando, falhando em aplicar aquilo que o Senhor deixou como direcionamento. O Senhor deixou as instruções para a igreja. O Senhor deixou as instruções para mim, para você, para todos nós. Só que nós estamos vivendo em uma época de tanta distração. É uma verdade que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba vacilando, e a gente acaba, meus irmãos, ficando às vezes 1 semana, 2 semanas, 1 mês, sem abrir um jejum, sem ter comunhão com os irmãos. Só que a gente enfrenta também uma resistência, um pensamento de resistência por parte de muitos, que não há necessidade de você estar na igreja todos os domingos. Não há necessidade. Os irmãos, eu também vejo o seguinte, aí vamos colocar, é uma opção que você tem. Se você está mais próximo do fogo, você vai queimar, não é assim? Se você está mais distante do fogo, você vai queimar. Então, se você quer queimar mais, você precisa estar mais conectado com as coisas do Senhor. O domingo de celebração, meus irmãos, o culto de celebração, é um culto que a gente sempre tem direcionado, e a gente fala assim: irmãos, se programa para você estar no culto,
Porque se você não vir em um domingo, você passa 15 dias sem congregar. Você só vai congregar daqui 15 dias. Meus irmãos, quem consegue estar bem alimentado espiritualmente 15 dias sem congregar? Mas muitos pensam que, na verdade, o pastor está lutando para que eu venha estar na igreja todos os domingos, porque o pastor quer ver a igreja cheia. Meus irmãos, lógico, eu tenho um desejo de ver todo mundo aqui, o Senhor tem um desejo de ver todo mundo aqui, mas não é por isso. Não é por isso. Eu acredito, sabe, de todo o meu coração, que nós estamos nos aproximando do tempo do fim. Eu estava vendo esses dias aquele arqueólogo Rodrigo Silva falando a respeito disso. Você vê que até ele, que é um arqueólogo que faz pesquisas bíblicas, ele acredita que nós estamos vivendo um tempo de cumprimento das profecias. E não é só ele, inúmeros teólogos, homens que têm as suas faculdades, homens que se empenham em estudar escatologia, final dos tempos, volta de Cristo, está tudo apontando. Só que, meus irmãos, existe uma distração que ela está fortíssima nos nossos dias, para que nós venhamos, sabe o que? Dormir espiritualmente. Eu ouço que Jesus vai voltar, já faz tantos anos, tanto tempo ouvindo isso, tanto tempo, mas eu quero trazer para você aqui, eu quero fazer uma comparação para você entender. Se a gente pegar um período de um século, de 100 anos, 100 anos atrás, qual era a maneira que o homem vivia? Qual era a maneira que a sociedade vivia? Meus irmãos, praticamente se passou mais de 2000 anos e nada evoluiu, nada avançou, pouca coisa o ser humano ele descobriu. Agora você pega de 100 anos para cá, olha o que está diante dos nossos olhos. E Cristo ele pede para que nós venhamos ficar atentos aos sinais do que está acontecendo, dos nossos dias. Olha o avanço da tecnologia. Nós estamos agora realizando um culto, estamos aqui congregados e existem irmãos acompanhando online. Pessoas de outros estados, de outras cidades, que estão participando graças à tecnologia. Olha o avanço, eu não quero nem levar para esse lado do avanço da tecnologia, mas vamos olhar para o avanço da ciência. Há 100 anos atrás, será que tinha transplante de coração? Inúmeros transplantes que hoje existem por causa do avanço da ciência, a ponto de uma pessoa que nasce com sexo masculino, se quiser se tornar uma pessoa feminina, ela consegue. Olha o avanço da ciência, olha o avanço da tecnologia. De 100 anos para cá, meus irmãos, houve uma explosão. E Daniel 12 fala que nós estaríamos vivendo o tempo do fim quando houvesse o aumento da sabedoria do ser humano. Então a gente está mais perto do que nunca. E se a gente fala a respeito do amor, será que o amor está se esfriando?
Sim ou não? Com certeza. A gente nunca viu tanta violência, meus irmãos. Pessoas perdendo a sua vida por nada. A cada dia nós estamos vendo uma agenda que está sobre a família, para destruir a família, para atingir as crianças, os adolescentes, os jovens. E às vezes nós, como igreja, estamos dormindo, sabe? Dormindo, um sono, e esse sono pode tirar a gente do reino dos céus. O esfriamento espiritual, a fé, o esfriamento da fé, não é de uma hora para outra. Leva-se meses e às vezes anos. E quando você perceber, não há mais desejo de congregar, não há mais desejo de estar na igreja. O coração fica cheio de sentimentos contra irmãos. Aí tem gente que acha que o problema às vezes está na igreja. Não, tem algumas igrejas que tem uns problemas mesmo, mas só que, meus irmãos, tudo que o diabo quer nos nossos dias é que não haja comunhão, que cada um caminhe sozinho. O que o diabo quer é que termine esse culto, cada um vai para a sua casa, viva a sua vida, não haja amizade, não haja conexão entre ninguém. Porque uma vez que nós estamos sozinhos, somos mais débeis, somos mais fracos. Quem está entendendo? Faz assim. E o que acontece? O Senhor tem queimado no meu coração para falar para os irmãos que nós devemos nos apegar mais, que nós devemos buscar mais e priorizar aquilo que o reino está promovendo. Eu vou lhe dar um exemplo. Diz a história que se você pegar um sapo e você colocar ele em uma água morna, ele vai ficar ali tranquilo. Aí aumenta-se o fogo, o sapo vai ficar ali tranquilo, ele vai dormir. Vai chegar um momento que a água vai estar fervendo e ele não vai ter mais força para sair dali, e ele vai morrer ali. Diz essa história que é muito semelhante à vida espiritual. O esfriamento, ele não chega de uma hora para outra. É aqueles momentos que você começa a fazer substituições, sabe? O momento que você poderia estar congregado ou em comunhão, você escolhe outras atividades. Meus irmãos, não estou falando que você não deve ter as suas viagens, os seus passeios, você aproveitar a sua casa, a sua família. Eu não sou contra. Um exemplo, tem um domingo que está toda a sua casa reunida, está todo mundo ali, sabe, não vai dar para vir no culto, amém, aproveite aquele momento com a sua casa, não é pecado, não é errado, mas isso não pode também se tornar algo corriqueiro na sua vida. Então quer dizer, se eu receber todos os domingos a minha família em casa, então todos os domingos eu vou deixar de vir para onde? Para a igreja. E lembre do que eu falei, quanto mais perto do fogo, mais você vai estar queimando. Quanto mais longe, menos você vai estar queimando. Então, um homem e uma mulher esfria espiritualmente, justamente por causa da falta de conexão, da falta de congregar, da falta de estar próximo. Quem está compreendendo, faz assim. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1: por esta razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas.
para que delas jamais nos desviamos. Então, o autor do livro aos Hebreus diz que importa que nós venhamos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós estamos ouvindo, porque, meus irmãos, nunca esteve tão próximo, é uma realidade, o cumprimento das profecias é uma realidade. Olha que interessante, a igreja que deveria estar se movimentando, que deveria estar alcançando vidas, pessoas, nós estamos distraídos mais com os nossos afazeres, e tempo nós não temos tirado para poder exercer o nosso papel aqui nessa terra. A Bíblia diz que a criação aguarda, ansiosa, a manifestação dos filhos de Deus. Nós não estamos manifestando muitas das vezes o reino nem na nossa casa, imagine lá fora. Meus irmãos, qual é a retribuição? Qual é a maneira que nós devemos retribuir tudo o que Cristo fez por nós? Se Cristo fizesse um pedido para mim e para você agora, qual que Ele faria? Qual que Ele faria, pastor Cristo? Hein, Manuel? Qual que seria o pedido se Jesus estivesse fisicamente aqui, olhando para cada um de nós? Qual o pedido que Ele faria para mim e para você? Eu nem vou falar porque já automaticamente o Espírito Santo já confirmou aí com você. Você sabe o que está faltando na vida cristã? Equilíbrio. O Senhor também não quer você deixando a sua casa, seu casamento, a sua família por causa da obra, não. O Senhor quer que você cuide da sua casa, cuide do seu casamento, da sua família, cuide dos seus, porque se você não cuidar dos seus, nós somos considerados pior do que o descrente. Só que, meus irmãos, nos últimos dias nós estamos vendo extremos, pessoas que estão perdendo casamento, perdendo família por causa da igreja, ou pessoas que estão perdendo tempo de comunhão, de aproximação, de renovação, de avivamento, por falta, ou por outras coisas. Nem por falta, é por causa de outras coisas. E parece que a gente nunca chega em um equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio. Eu quero voltar a respeito disso, né, desse direcionamento, que nós venhamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Agora eu vou lhe perguntar, meus irmãos, você acredita que o Senhor realmente vai voltar? Quem acredita, faz assim. Você crê mesmo de todo o seu coração? Será que nós estamos nos preparando para isso? Será que nós estamos preocupados com o nosso próximo, com a nossa casa, com a nossa família? Olha, que Deus nos dê vida longa para todos nós. Mas e se essa vida longa não chegar? E se essa vida longa não chegar? E se o Senhor decidir tirar eu ou você dessa terra,
com a nossa pouca idade. E aí? Você está preparado? Se Jesus decidisse levar você hoje, como que você está espiritualmente? Como que o seu coração está? Você está sendo um homem fiel? Você está sendo uma mulher fiel? Você realmente está queimando por Cristo? Porque eu não consigo compreender uma pessoa que não está queimando por Cristo, que não tem vontade de estar com o Senhor, que não tem vontade de estar em comunhão, que não tem vontade de estar com os irmãos da igreja, querer viver a eternidade com Cristo. Por que nós casamos? Por que nós casamos? Nós passamos a gostar daquela pessoa. André, por que você casou com a Aline? Porque você passou a gostar, a amá-la, não é isso? E sabe qual é o nosso desejo quando passamos a gostar, a amar? É ficar toda a nossa vida com aquela pessoa. E será que isso não se repete com o espiritual? Se nós não estamos queimando por Cristo agora, será que vamos queimar pela eternidade? Eu não sei se a igreja está me entendendo. Os irmãos, eu sinto um esfriamento tão grande por parte de muita gente. Eu tenho, visto que a cada dia realmente a palavra, ela precisa se cumprir, as escrituras precisam se cumprir. E uma das profecias, quando, se eu não me engano, Lucas 18, Jesus fala do juiz iníquo, né? E da viúva que importunava. Lá no finalzinho Jesus fala que quando ele voltar haveria porventura fé na terra, porque as pessoas estão a cada dia mais afastadas. O que o texto sagrado diz? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então quer dizer, se a fé estiver se esfriando a cada dia, é porque eu estou ouvindo menos a palavra de Deus, tendo menos conexão. E aí o texto continua dizendo: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não, preste atenção aqui, igreja, se não levarmos a sério tão grande salvação? A cada dia, meus irmãos, estamos levando menos a sério. Menos a sério. A cada dia estamos levando menos a sério. E nós precisamos despertar e entender que nunca estivemos, de todas as gerações que se passou, a nossa geração é a geração mais perto do cumprimento das profecias, de tudo aquilo que está para sobrevir sobre a terra. Quem está entendendo, faz assim. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Eu acredito que uma pessoa, ela não vai para o inferno por causa dos seus pecados, ela vai porque ela negligencia aquilo que Deus, com tanto amor e carinho, Ele fez por nós. O Senhor se entregou como Cordeiro perfeito. O Senhor se entregou por mim, por você, por nós. Mas nós acabamos priorizando outras coisas. Sabe qual que é a vontade do Senhor? Quando Ele voltar a encontrar uma noiva madura, uma noiva preparada, que verdadeiramente
anseia, que tem expectativa de encontrar o noivo. Por que será que a Bíblia faz essa comparação? Porque entre um casal, quando se aproxima o casamento, há uma ansiedade boa, não ruim, um desejo de estar junto, de estar perto. E nós, como noiva de Cristo, a igreja, precisa entrar nesse ambiente de preparação. Amém, meus irmãos? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meus irmãos, isso é para mim, isso é para você. Vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Vamos nos apegar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 25, por favor. Esta palavra, meus irmãos, ela é uma realidade do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A Bíblia diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas. E o que aconteceu? Adormeceram. Mas olha que forte, meus irmãos. Tempo que a gente não cuida, tempo que a gente não espera. A Bíblia diz assim, mas à meia-noite. Quem espera o noivo à meia-noite? Sempre acontece quando a gente não espera. Eu vou tomar por exemplo a tragédia no Rio Grande do Sul. Quando foi anunciado que estava aumentando o nível dos rios, as pessoas se preocuparam? Não. Ninguém se preocupou em pegar a sua família, pegar os documentos, as coisas mais importantes, porque ninguém imaginava que aquele rio iria submergir casas. Sabe o que acontece, meus irmãos? É uma realidade quando Cristo fala que a vinda dele se daria nos tempos semelhantes ao dilúvio, onde as pessoas comiam, compravam, casavam-se, festejavam-se, passeavam-se, até o dia que Noé entrou na arca, a porta fechou e veio o dilúvio. Você acha que a vinda de Cristo vai se dar diante de sinais, vamos colocar, grandiosos? Um exemplo: acordamos pela manhã, não tem mais a claridade do sol, o mar engoliu tal cidade. Não, meus irmãos, nós vamos estar, às vezes, como aqui fala, que o noivo apareceu à meia-noite, num horário inesperado. De repente você vai estar no trabalho, de repente você vai estar em casa, de repente você vai estar dormindo. Sabe, igreja, tem sido muito difícil pregar o evangelho nesses dias.
tem sido muito difícil, porque as pessoas, elas estão caminhando passos a passos para um esfriamento espiritual, e por mais que nós falamos, parece que a palavra entra aqui, sai aqui, e as pessoas continuam vivendo a sua vida pequena, nessa terra, porque a nossa vida é pequena nessa terra, porque nós não vamos levar nada. Você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar ninguém, nós não vamos levar nada. Quem está entendendo, faz assim. Estamos permitindo, meus irmãos, ser uma igreja adormecida. Igreja, eu às vezes peço: Senhor, me dá sabedoria, coloca palavras corretas nos meus lábios, para me poder expressar aquilo que o Senhor está queimando no meu coração. Misericórdia, Pai, misericórdia. Estamos mais preocupados, estamos colocando os nossos olhos aonde nós não deveríamos colocar, estamos mais preocupados com as movimentações, estamos mais preocupados, sabe, com o nosso conforto, com a nossa zona de conforto, do que com aquilo que importa. Sabe, meus irmãos, domingo passado, eu desabafei um pouquinho aqui, e eu me senti triste depois. Sabe por quê? Porque o Senhor falou assim para mim: filho, desabafo não comove ninguém. Eu sei o que você passa, a angústia que você sente. Eu sei o que está queimando aí dentro do seu coração. Só que você não pode ter fome por ninguém. Você não pode ter sede por ninguém. Você não pode salvar ninguém. Faz a sua parte, busca, faz o seu melhor, se entrega a cada dia, busca a cada dia. Às vezes eu sinto que nós estamos semelhante à história do sapo, dormindo em uma água morna. E quando a gente acordar, você já não vai ter mais forças para pular daquela água, e ali nós vamos ficar. E sabe por que nós não estamos queimando? Porque nós não estamos dando. Nós queremos só reter. Sabe, é como aquela represa que só recebe água. Pouca água ela libera. Meus irmãos, nós só vamos verdadeiramente queimar e entender as profundidades, os mistérios. Nós só vamos ficar sensíveis quando a gente dar, a gente se entregar, a gente entender que é dando que se recebe. Muitos se utilizam desse pensamento para falar a respeito de oferta, mas não, meus irmãos, a gente só recebe o amor de Deus quando a gente dá. A gente só recebe, meus irmãos, o conforto, o abraço, aquilo que o Espírito Santo tem para nos entregar, quando nós estamos dispostos a fazer. Porque o Evangelho não é propriamente ao nosso respeito, é a respeito do próximo. Quem está entendendo, faz assim. Glória a Deus, meus irmãos. E é uma escolha também.
Qual é a noiva que nós queremos ser? Aqui fala de duas noivas, dois tipos de noiva, e ambas são virgens, não são contaminadas. Meus irmãos, olha que interessante, não são contaminadas. Vamos entender que são pessoas que na sua concepção, na sua ótica, ela está fazendo tudo certinho diante de quem? Mas não estão fazendo. Por quê? Porque é dever nosso carregar o azeite, é dever nosso queimar, é dever nosso, meus irmãos, ter azeite para dar. A gente precisa estar queimando. Só que nós, às vezes, achamos que só do fato da gente estar na igreja. Não, estou na igreja, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa correta, eu não vivo na mentira, eu não vivo na prostituição, eu não vivo no adultério. Meus irmãos, e quem diz que prostituição e adultério só tem a ver com relação sexual ilícita? O que a Bíblia mais fala de prostituição, meus irmãos, é quando a gente troca o nosso tempo precioso com Deus por outras coisas. Quando a Bíblia fala de adultério, meus irmãos, você acha que a Bíblia está falando apenas de ato sexual que é ilícito fora do casamento? Não, está falando de homens e mulheres que trocam o seu tempo de Deus, com Deus, por outras coisas. Ah, mas eu vou me tornar um abitolado. Não, meus irmãos, olha, vou falar para você, dificilmente você tem uma vida cristã de qualidade em casa, dificilmente você tem uma educação, vamos colocar assim, não é esta palavra educação, mas uma pessoa que consegue ter uma organização para você ter o seu devocional, para você ter o seu tempo com Deus, para você buscar o Senhor, para você estar ali aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque dentro da sua casa tem televisão, dentro da sua casa tem distração, tudo tem distração. Será que nós estamos realmente querendo ter uma comunhão verdadeira com o Senhor? A igreja que deveria, meus irmãos, estar salvando, não está conseguindo nem salvar a si próprio. E por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Nós estamos, meus irmãos, dormindo. Nós estamos preocupados com o que o irmão está fazendo, ao invés da gente orar pelo irmão. Estamos preocupados com a nossa zona de conforto. Estamos preocupados com tantas coisas. A realidade da volta de Cristo é certa. Você pode ter certeza, você acreditando, não acreditando. Sabe o que mais me impacta quando eu penso nisso? É o dia que a gente sair desse vaso de barro, o dia que a gente deixar essa capa, e a nossa alma descolar do nosso corpo, e a gente entrar no mundo espiritual, e a gente ver quem está nos esperando. Talvez nós não vamos ver o arrebatamento, porque pela grande misericórdia do Senhor, Ele vai prolongando dias, tempos e datas para alcançar o máximo de pessoas. Talvez a nossa geração não veja o arrebatamento. Talvez nós estamos apenas no princípio das dores, do cumprimento de algumas profecias. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, tudo vai ficar para trás. E o dia que a gente sair desse vaso de barro, quem será que vai estar nos aguardando? E se for Cristo que estiver nos aguardando, o que nós estamos fazendo por Ele aqui nessa terra? O que nós estamos fazendo por Ele aqui nessa terra? O que nós estamos fazendo por Ele aqui nessa terra?
Não, mas eu estou na igreja para viver uma vida plena com Deus, vida de prosperidade, vida abundante, muito dinheiro na conta. Meus irmãos, Cristo não morreu na cruz para você ter dinheiro. Cristo não morreu na cruz para você ter casa, carro, para satisfazer os nossos egos. Cristo morreu na cruz para trazer salvação para a igreja. Me perdoe, meus irmãos, mas nós precisamos nos despertar para isso. A proposta de Cristo não é essa. Meus irmãos, a vida abundante, às vezes, sabe, posso falar para vocês? Tem irmãos aqui que nunca vai ter uma vida abundante com Deus, porque o dia que tiver dinheiro na conta, tchau Jesus, estou indo embora. E eu oro a Deus, porque poucas pessoas têm estrutura para ter dinheiro, poucas pessoas têm estrutura para ter dinheiro, para ter prosperidade, poucas pessoas têm coração para isso. Somente pessoas que olham para Cristo e falam: tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. A riqueza não faz a cabeça, não faz coração, não faz nada. Quantas famílias eu já vi, meus irmãos, são quase 20 anos pregando o Evangelho. Quantas famílias eu vi deixando a igreja, deixando Jesus, porque cresceram economicamente e foram embora. Por que será que Cristo pega, interpela o jovem rico e fala para ele: olha, uma coisa ainda te falta, deixa tudo que você tem, vem me segue. Qual foi a reação do jovem rico? Tristeza, foi tomado por tristeza, porque era proprietário de muitos bens. Agora olha para os heróis da fé. Olha para Moisés, que abandonou o reinado do Egito, abandonou tudo. Um dos textos mais maravilhosos que tem na Bíblia é quando o apóstolo Paulo começa a descrever no livro de Hebreus a respeito dos heróis, das heroínas, que trocaram a glória desse mundo pela glória de Deus, que não se preocuparam com nada. E aí a igreja brasileira, preocupada com bens, com ouro, com prata. A igreja brasileira preocupada com tantas coisas. E aí Jesus fala: mas filhos, tome cuidado, porque tudo isso aí atrás, a ferrugem vai corroer, tudo vai passar. Sabe, meus irmãos, sabe qual é a maior vitória? A maior vitória de um homem, de uma mulher, de Deus, sabe qual é a maior vitória? É o dia que você, no último dia da sua vida, a sua maior vitória não vai ser durante a sua vida, vai ser no último dia da sua vida, quando você sair desse vaso de barro, e você puder encontrar o noivo, você puder encontrar o Senhor, aquele que deu a vida, aquele que derramou o precioso sangue por você, por mim, por todos nós. Essa é a maior vitória que um homem pode ter, essa é a maior vitória que uma mulher pode ter. Quem compreende faz assim. Então importa que nós venhamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E quando o texto diz que é sério isso, que primeiro é o Senhor que trouxe, depois, meus irmãos, foi ministrado por os pais, pelos anjos, vamos colocar assim. Só que nós estamos ignorando porque de repente esta palavra, que é uma palavra profética, que passa de geração para geração, não se cumpriu em outras gerações, mas as evidências é que ela está se cumprindo na nossa geração. Ela já passou a se cumprir. Quem está entendendo faz assim. Então, à meia-noite o noivo aparece. À meia-noite o noivo aparece, ouve-se um grito.
eis o noivo, sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem-nos a nós um pouco de óleo, para que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem, comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com óleo para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegou as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meus irmãos, vamos nos derramar diante do Senhor agora. Vamos nos derramar diante do Senhor agora e dizer: Espírito Santo, eu creio nas profecias, eu creio que o Senhor vai voltar, eu creio que nós estamos em tempo de cumprimento das profecias. Não permita que nós venhamos dormir esse sono e despertar tarde demais. Quem está entendendo, faz assim, feche a sua Bíblia, por favor, meus irmãos, se coloque de pé, vamos orar.